Graça e paz, irmãos. Hoje é a nossa segunda aula do batismo nas águas, né? As pessoas que estão aí pretendendo se batizar nas águas. Nessa segunda aula, nós estaremos usando aqui uma didática de perguntas e respostas. Então, nessa segunda aula, nós estaremos respondendo as seguintes perguntas: o que é o batismo? O que ele significa, quem pode ser batizado e quando a pessoa deve fazer isso. Então, nessa aula, nós estaremos respondendo essas quatro perguntas. Acompanhe comigo, por favor. A primeira pergunta: o que é o batismo nas águas? Então, o batismo nas águas é uma ordenança do Senhor Jesus. Ele é um dos sacramentos para os novos convertidos, para os que creem em Jesus, sejam batizados. Então, essa afirmação está de acordo com Mateus capítulo 28, versículo 18, onde diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Então, o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus, não é uma criação de padre, nem de pastor, nem da igreja, mas é uma ordenança, é uma ordem que foi dada, é um dos sacramentos, para que as pessoas fossem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós acompanhamos a Bíblia como um todo, principalmente na formação da igreja, que é descrita lá no livro de Atos dos Apóstolos, a gente percebe que essa ordenança ela foi seguida ao pé da letra. Por exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 41, diz assim: então, os que lhe acrescentaram, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, esse texto ele faz uma referência ao sermão, né, de Pedro, onde as pessoas que acreditaram, elas foram batizadas e naquele dia mais de 3.000, quase 3.000 pessoas foram acrescentadas. Em Atos, capítulo 8, que vai falar sobre Filipe, diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Então a gente percebe com esses textos que eu coloquei aqui, foram apenas alguns para citar, mas existem vários e vários outros, que essa ordenança ela foi cumprida durante a formação da igreja e deve permanecer até hoje. Amém? Vamos para a segunda pergunta, que é a seguinte: o que significa o batismo nas águas? Então, se você for pegar qualquer dicionário bíblico, por exemplo, eu fui aqui no dicionário bíblico Strong, que é um dos mais considerados, ele vai traduzir essa palavra baptizo, que é batismo, no grego, e significa, dentre outros significados, imergir, mergulhar, tornar encharcado ou completamente molhado. Então, dessa forma, nós podemos afirmar que o batismo ele tem o significado de morte para o pecado e para o seu próprio eu, para a ressurreição de uma nova vida em Cristo Jesus. Então, esse é o significado que está por trás do ato do batismo, que é a pessoa morrer para a sua própria vida, para o seu próprio eu, morrer para os seus pecados e em seguida ela ressuscitar para uma nova vida cheia de graça e de poder que há em Cristo Jesus. Essa afirmação também nós fazemos pautado na Bíblia. A gente pode ver aqui, por exemplo, em Romanos capítulo 6,
a partir do versículo 3, que diz assim: Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, de acordo com esse texto, ele cita esse simbolismo, esse significado que há no batismo, que é da morte e da ressurreição em Cristo Jesus. Amém? Vamos prosseguir, fique atento. Próxima pergunta: quem pode ser batizado? Essa é uma pergunta muito interessante. Existem vários textos no Novo Testamento, né, que demonstra que o batismo ele deve ser administrado, ou seja, ele deve ser realizado apenas nas pessoas que realmente creem, pessoas que são capazes de confissão, pessoas que são dignas de crédito da sua fé em Jesus Cristo, ou trazendo aqui em outras palavras, o batismo ele deve ser realmente administrado em pessoas verdadeiramente convertidas e que deram provas razoáveis e que realmente elas acreditam em Jesus. Atentar para essas considerações que eu estou falando aqui é muito importante, porque o batismo ele é um símbolo do início da nossa vida cristã. E ele só deve realmente, irmãos, ser realizado, administrado por pessoas que de fato iniciaram a sua jornada. Ou seja, o batismo, a pessoa precisa crer para que possa ser batizado. No entanto, esse crer ela não pode ser algo simplesmente da boca para fora. A pessoa tem que entender o que Jesus fez por ela, a sua condição de pecador, a sua transformação. Ela tem que ter ali um fruto digno de arrependimento, de transformação de vida, para que ela possa ser batizada. Porque quando ela age assim, quando ela tem essa transformação, essa mudança de mentalidade, aí de fato a gente pode afirmar que essa pessoa ela iniciou a sua caminhada na vida cristã. Então o batismo ele deve ser visto como um selo da justiça que vem pela fé. Por isso todo aquele que verdadeiramente crê na salvação que há em Cristo, ela deve ser batizada. Não sei se você entendeu o que é dito aqui, né? Então, o batismo ele tem essa simbologia de quando você o faz, você está recebendo ali um selo da justiça, ou seja, aquilo que Cristo fez por você, você está ali criando ali um simbolismo de você estar confessando publicamente que você recebe tudo aquilo que Cristo fez por meio da sua fé. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele diz assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Isso é muito importante, interessante, dizendo que todo aquele que crê, ele deve ser batizado. Porém, não confundir com pensar que o batismo ele pode salvar. Eu já adianto, nós vamos estar tratando disso ao longo dos nossos estudos. O batismo ele não salva. No entanto, todo aquele que é salvo, ele se batiza. Essa é o fundamento da fé cristã para a questão do batismo. Amém? Vamos prosseguindo aqui. Nós afirmamos dizendo que para a pessoa poder se batizar, ela tem que ter um testemunho de que realmente ela crê, né? O batismo é uma confissão pública. É como se a pessoa estivesse, no momento do batismo, é como se você estivesse gritando a plenos pulmões. Você está querendo demonstrar para as pessoas, para o mundo, que agora você é uma nova criatura, que você agora é um discípulo de Jesus, que você crê, que você tem fé na redenção que há no Filho de Deus.
Então, isso vai muito além de simplesmente você acreditar em Deus ou saber que Jesus existe. É entender de fato aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Em 1 Coríntios 5:21 ele fala assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. É de fato aquilo que Cristo fez, aquilo, todo o seu ato, né, na cruz, daquilo que ele passou, aquilo vem, aquilo é imputado sobre a nossa vida, de forma que nós somos aceitos por Deus mediante aquilo que Cristo fez na nossa vida. Então, sendo o batismo um testemunho daquele que crê, nós não concordamos em batizar crianças. É o chamado pedobatismo. Nós não pensamos que é correto batizar crianças. Algumas igrejas elas fazem isso, por exemplo, as igrejas católicas e algumas igrejas protestantes, principalmente as de linha reformada. E quando nós dizemos que não concordamos com isso, porque a pessoa deveria minimamente ter um conhecimento e, e ter um discernimento a respeito daquilo que Jesus fez, logo as crianças não deveriam ser batizadas, essas igrejas elas vão afirmar que o batismo ele estaria no Novo Testamento da mesma forma que a circuncisão está no Antigo Testamento. Eles afirmam que existe aí um paralelo entre o batismo e a circuncisão. E de fato existe mesmo. É o que diz aqui no livro de Colossenses, no capítulo 2. Depois você vai ler aqui. Mas com relação a esse argumento, nós precisamos dar aqui alguma resposta, mesmo que seja breve. De fato, né, o batismo e a circuncisão elas são semelhantes em alguns aspectos, nós não ignoramos isso. Ambos sinalizam uma aliança de Deus com o seu povo. Entretanto, diferentemente da circuncisão, que ela não restringia, mas ao mesmo tempo ela restringia as mulheres, a circuncisão era para todo o povo de Israel, inclusive para escravos e estrangeiros, ou seja, era uma aliança que ela era feita meramente como um ritual, mesmo sem a pessoa concordar, mesmo sem que a pessoa cresça, até porque, como já foi dito aqui, ela era realizada pelos escravos e pelos estrangeiros, tá bom? Então, o batismo cristão no Novo Testamento, ela exige uma confissão de fé verdadeira. Por quê? Porque era para todo aquele que crê. Então, por isso, o batismo atualmente, na atualidade, ele não pode ser administrado em crianças. Se você tiver ainda prolongar um pouco a respeito disso, você lê aqui toda essa parte, você dá uma parte, uma pausa aqui e você faz a leitura. Nós vamos estar aqui adiantando o assunto para quando a pessoa deve se batizar. Isso é algo muito importante, interessante essa pergunta, porque às vezes nós vemos pessoas que já estão caminhando no Evangelho há muitos anos sem ser batizado. Então, quando de fato uma pessoa deve ser batizada? Essa resposta é a seguinte, que não existe uma data estabelecida para que a pessoa se batize. No entanto, nós dizemos que o batismo é o início da carreira cristã, é o início da nossa jornada, né? Então é interessante que a pessoa faça isso quando ela se converte, já no início para que ela se batize. Mas é interessante que o nascido de novo, né, o novo convertido, ele sinta o desejo de confessar isso publicamente, né? Que ele agora pertence a Cristo, que ele agora faz parte da igreja do Senhor Jesus. Então ele deve fazer isso no início da sua vida cristã. No entanto, ainda atrelado a essa questão que estou acabando de dizer, é interessante que ele saiba o que significa o batismo, para que ele possa se batizar. Amém? E aqui nós temos alguns exemplos, eu vou estar citando aqui,
alguns exemplos de pessoas que foram batizadas na Bíblia logo no início da sua caminhada cristã. O primeiro exemplo aqui, ele está em Atos 8, que é aquela passagem do eunuco, onde Filipe ele está ali evangelizando o eunuco que não consegue compreender a parte do livro de Isaías que ele lê. Então, assim que é explicada, é esclarecida a respeito de quem foi Jesus, de o que ele fez, a pergunta do eunuco é: o que me impede então que eu seja batizado? E Filipe respondeu: nada, te é lícito. Porém, Filipe ele coloca aqui uma condição, ele diz assim: se crês de todo o coração. Ou seja, a fé que aquele eunuco tinha no Senhor Jesus era uma fé robusta, era uma fé verdadeira, era uma fé de confiança. Então, sendo assim, é lícito que ele possa se batizar já no início da sua conversão. E o eunuco respondendo a isso, ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim ele foi batizado. O próximo exemplo aqui, irmãos, ele está na Lídia, né, que era uma personagem bem conhecida nas Escrituras, que era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Então, o texto bíblico diz que ela já era uma mulher temente a Deus, porém, que após ela se encontrar com o apóstolo Paulo, que estava em suas viagens missionárias, ela viria a compreender quem de fato Jesus era. E sendo assim, Deus lhe abriu o coração, Deus, o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela pudesse entender as coisas que Paulo dizia. Então, depois que ela entendeu, que ela compreendeu, ela foi batizada. É como nós estamos falando aqui desde o início. Você precisa entender, compreender, você não precisa ser um teólogo, mas você precisa ter um mínimo de conhecimento daquilo que Cristo fez na tua vida para que você possa se batizar. Outro exemplo aqui está na passagem também muito conhecida, que é a passagem do carcereiro, que está lá em Atos, no capítulo 16, que depois que Paulo pregou-lhe a palavra de Deus e a todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando dele, lavou os vergões dos açoites, e a seguir ele foi batizado e todos os seus, da sua família. Então, consequentemente, Paulo ele falou a respeito de Jesus, ele evangelizou aquela pessoa, ela compreendeu e depois dessa compreensão, o carcereiro, ele crendo de todo o seu coração no Senhor Jesus, ele foi batizado, ele e a sua família. Amém? Vamos agora, irmãos, aqui para um breve resumo, para que você possa fixar tudo o que a gente está dizendo aqui nesse momento. Então, mais uma vez, o que é o batismo? O batismo é uma ordenança. O batismo é uma ordem. Ou melhor dizendo, teologicamente, ele é um sacramento do Senhor Jesus. E para que você saiba, a igreja protestante, a igreja evangélica, nós evangélicos, nós temos dois sacramentos, duas ordenanças, que é o batismo e a Santa Ceia, tá bom? O que significa o batismo? Então, o batismo significa a morte e a ressurreição. A pessoa morrendo para o pecado, quando ela é mergulhada na água, é um simbolismo, como se ela estivesse ali naquele momento sendo sepultada, e após ela ser retirada da água, o símbolo ali é que ela está ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Próxima aqui é: quem pode ser batizado? E a nossa resposta é que o batismo ele pode ser realizado por todo aquele que crê. Então, batismo é uma confissão pública da fé na redenção que há em Cristo Jesus. Então, se uma criança ela não tem a capacidade de crer, compreendemos com todo respeito aos nossos irmãos das igrejas reformadas, mas nós
pensamos que não estaria correto o pé do batismo, o batismo de crianças. Quando a pessoa deve fazer isso? A pessoa deve se batizar de preferência no início da vida cristã, após a conversão. Mas isso não quer dizer que as pessoas que já têm algum tempo de estrada, de caminhada, mas que ainda não se batizaram, não possam fazer isso. Podem sim, e inclusive devem correr para cumprir essa ordenança, que é uma ordenança do Senhor Jesus. Amém? E com isso nós terminamos, irmãos, nossa aula. Esse foi o término da nossa segunda aula. Eu sou o presbítero Marcos Bispo, da congregação missionária Semear. Você pode nos encontrar antenados aqui, interligados nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Está aqui o nosso endereço, se você quiser nos fazer uma visita. E está aqui também os dias e os horários de todos os nossos cultos. E está aqui, nós estamos de braços abertos para lhe receber. E que Deus abençoe. E obrigado por assistir. Bons estudos.